Fala galera, nessa aula vamos falar sobre as operações entre o conjunto. E o primeiro tipo de operação que eu vou mostrar para vocês aqui é a união de conjuntos. Veja só, dados os conjuntos A e B, a união é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou B. Então tomamos como exemplo aqui dois conjuntos, vou chamar de A e B. Então, para fazer a união entre esses conjuntos, olha a representação por propriedade da união entre dois conjuntos. Olha só, a união B é igual, o símbolo de união é esse Uzinho aqui, essa letra aqui, símbolozinho na verdade, né? Então, a união B é igual elementos X, tal que esses elementos X pertencem ao conjunto A ou elementos X pertencem ao conjunto B, tá bom? Então, um detalhe, a união B é igual a B união A. Então, se você tem dois conjuntos, né? Se você pegar o primeiro e fazer a união com o segundo, vai ser a mesma situação, ou seja, vai ser a mesma coisa de você pegar o segundo conjunto e fazer a união com o primeiro conjunto, tá? Não faz diferença você fazer a união A ou B ou fazer a união B, né, com A. Então, essa aqui é a forma de propriedade. Então, para que um conjunto, você forme a união entre dois conjuntos, você vai pegar elementos de um conjunto ou elementos do outro. Tá? Ele pertence a um conjunto ou ele pertence ao outro. Correto? Olha só graficamente, né, a forma gráfica, né, por diagramas, como se representa a união entre dois conjuntos. Olha só, aqui eu tenho o conjunto A representado, né, por essa circunferência aqui, né, esse círculo aqui, na verdade, todo pintado aqui. Se ele está todo pintado, significa que eu estou pegando todos os elementos aqui dentro do meu conjunto A. E aqui eu tenho o meu conjunto B aqui, também está todo pintado aqui, significa que eu estou pegando tudo que está dentro desse meu conjunto B, tá bom? Então eu tenho, todos os elementos do conjunto A e todos os meus elementos do conjunto B aqui, tá tudo pintado, tá vendo? Então significa que eu estou fazendo a união desse conjunto aqui, A, com esse conjunto B, tá bom? Ou então, aqui eu tenho o que? Uma parte dos dois conjuntos estão o quê? Estão fazendo aqui uma conexão, né? Fazendo uma interseção. Nesse caso aqui, eu tenho um conjunto B dentro do conjunto A, não tem problema, eu pintei todo o meu conjunto A e pintei todo o meu conjunto B, então aqui eu tenho uma união entre os dois conjuntos. Ou eu posso colocar os dois conjuntos de forma separada, né? Então, eu pintei todo o meu conjunto A, pintei todo o meu conjunto B, significa que eu estou unindo todos os meus conjuntos, tá bom? Aqui eu estou dizendo pintar, ou seja, de cor amarela aqui, significa que quando eu tenho na forma de gráfico aqui, por diagramas, a parte que é pintada significa a parte que eu estou utilizando os meus elementos, né? É onde os meus elementos estão sendo considerados, tá bom? Então, está pintado todo o meu conjunto A, todo o meu conjunto B, então significa que eu estou pegando todos os meus elementos de A e de B, ou seja, o meu elemento vai pertencer a A ou ele vai pertencer a B, qualquer um dos dois conjuntos. Exemplo, vamos aqui na parte prática, né? Na forma prática que entender a união entre dois conjuntos. Olha só, dados os conjuntos A, né, os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o conjunto B, 2, 4, 6, 8 e 10. Encontre o conjunto união, né? Ou seja, a união B. Olha só, a união B é todos os elementos de A e todos os elementos de B. Só que se aparecer, igual no caso aqui, o número 2, apareceu tanto no A quanto no B, né? Não precisa eu escrevê-lo duas vezes, apenas escrever uma vez só. Então vai ser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, tá? Aqui eu tenho todos os meus elementos de A e de B, tá bom? Então tá aqui, Só que tem um detalhe, o 2 pertence tanto a A quanto a B, o 4 pertence tanto a A quanto a B, o 6 pertence tanto a quanto a B, né? Então, nesse caso, o 2, o 4 e o 6, ele vai ter que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Então, a gente representa dessa forma aqui. Eu tenho aqui o meu conjunto A, né? Aí, 1, o 3, o 5 e o 7 pertencem somente ao conjunto A, tá aqui os três. O 2, o 4 e o 6 eu faço aqui na interseção. Por quê? Porque o 2, o 4 e o 6, ele está pertencendo ao conjunto A e ele também está pertencendo ao conjunto B, tá? Então, ele está na parte da interseção dos dois conjuntos. Interseção é quando o elemento pertence aos dois ao mesmo tempo. Já o elemento 8 e 10 pertence somente ao conjunto B. Então, fiz ele aqui separado, né, somente no conjunto B. Então, essa é a forma de representação gráfica entre a união, né, de dois conjuntos. Olha só o próximo aqui, Exemplo 2. Dados os conjuntos A, os elementos dele, Azinho, Bzinho, e o conjunto B. Quais são os elementos do conjunto B? Vazio, né? Então, encontre o conjunto A união com vazio. Quem é a união com esse conjunto B, na verdade, aqui, ou seja, o A unido com esse conjunto B aqui, ou seja, eu tenho,
No caso aqui eu vou escrever assim, ó, A união com B, né, não vazio. Olha só. A união do conjunto A com o conjunto B é o quê? Os elementos de A unidos com os elementos de B. Então, tem que os elementos de A é A e B. E quem é os elementos de B? Vazio. Então, no caso aqui, todo o conjunto vazio está dentro do conjunto, né, de qualquer conjunto. Então, tá aqui a união entre os dois, né? Então, o elemento B é um conjunto vazio, não tem nada, então, eu não consigo colocar nada aqui dentro. Mas eu tenho aqui, ó, os elementos de A e o de B, tá? Os de B não vai aparecer, somente os de A, correto? Então, quando você tem um conjunto, né, com elementos, ele vai unir com outro conjunto vazio, você vai colocar simplesmente os elementos desse conjunto aqui, porque o conjunto B aqui, ele é vazio, não tem nada, ele não vai aparecer aqui, certo? Ele é vazio. Tá bom? Então, o resultado vai ser somente esses elementos aqui do conjunto A. Próxima operação, né, entre conjuntos, a interseção de conjuntos, tá bom? Olha só, dados os conjuntos A e B, a interseção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e B. Aqui na união, ele vai pertencer ou um ou o outro, qualquer um dos dois vai servir. Já na interseção, ele vai pertencer a um e o outro, ou seja, ele precisa pertencer aos dois ao mesmo tempo. Ele pertence tanto a A e B, ó, pertence a A e B. A operação entre conjuntos, né? A interseção B, né? Eu tenho aqui, ó, a forma de propriedade, né? Ou seja, a interseção B é o que? Elementos X, tal que esses elementos pertencem a A e pertencem a B. Tá bom? Olha só, tá aqui, ó. Ou melhor, aqui a interseção também, ó. Aqui e aqui. Às vezes eu copio, né? Esqueço de fazer a mudança aqui, né? Então, olha só. Então, eu tenho aqui, ó, a interseção B, né? E B interseção A. Da mesma forma que a união entre conjuntos, você fazer A união com B, B união com A, não tem diferença, ou seja, a mesma coisa, a interseção da mesma forma. Se você fizer A interseção B, é a mesma coisa que você fizer B interseção A, tá bom? Tá aqui, ó. Já nesse desenho aqui, eu tenho, ó, todos os elementos de A tá aqui, todos os elementos de B tá aqui. Então, vou tracejar, vou pintar, eu vou riscar aqui a parte da interseção, que é esse aqui no meio, tá vendo? Já esse outro exemplo aqui, eu tenho o conjunto A e o conjunto B lá dentro. Quem são os elementos em interseção? Os elementos que pertencem ao A e o B ao mesmo tempo, né? Ou seja, como o B está dentro do A, eu vou pintar todo o meu conjunto B aqui. Eu tenho, ó, dentro do B aqui, eu tenho conjuntos pertencentes ao B e ele pertence ao A também, porque ele está dentro do A, né? Olha só, vamos aqui para a parte prática, né? Ou seja, exemplos, tá? Ó, dados os conjuntos A, que contém os elementos 3, 3, 5, 6 e 8, ou seja, o 3 aqui não precisa aparecer duas vezes, mas eu coloquei de propósito, né, para a gente lembrar que o elemento não precisa aparecer mais de uma vez, tá? Pode repetir, mas ela considera-se um só. E o conjunto B é 3, 5, 8 e 9, tá bom? Então, olha só, o 3, ele pertence tanto ao B quanto ao A. Quem mais? O 5 pertence ao B e ao A, que tem aqui, né? Quem mais? 6 e 8, e o 8 também, ó, o 8 pertence ao A e também pertence ao B, né? Então, vamos colocar eles aqui no meio, ó, 3, aqui, ó, 3, 5 e o 8, o 2 e o 6 pertencem somente ao A e o 9 pertence somente ao B. Então, eu vou pintar somente essa parte aqui, ó, de interseção, ou seja, os elementos que pertencem tanto A quanto ao B, ou seja, pertence a A e B, ao conjunto A e ao conjunto B, tá aqui, ó, a interseção entre o conjunto, a interseção AB, né, ou seja, a interseção B é igual a 3, 5 e 8, ou seja, o conjunto interseção é somente os elementos que pertencem aos dois conjuntos, tá? Olha só, vamos fazer aqui com relação ao conjunto vazio, vamos fazer uma análise aqui, olha só, dados os conjuntos A, 2 e 4 e o conjunto B, 3, 5 e 7. Encontre o conjunto A interseção B. Nesse caso aqui, tem algum elemento que pertence ao A e ao B ao mesmo tempo? Não existe. Então, nesse caso, a interseção entre o conjunto A e B, ela é vazia, porque não existe nenhum elemento que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá bom? Então, quando não existe, a gente diz que é um conjunto vazio. Então, a interseção B é igual a vazio, tá? Olha só. Conjuntos disjuntos, é o que eu acabei de mostrar nesse exemplo 2 aqui. Isso daqui que nós fizemos aqui no exemplo 2, ele é chamado de conjunto disjunto. Olha só, se a interseção B é igual a vazio, dizemos que A e B são conjuntos disjuntos, tá? Então, se você tem dois conjuntos e não existe interseção entre eles, a gente diz que eles são
disjuntos, tá bom? É esse exemplo que eu acabei de fazer para vocês aqui, o exemplo 2, tá bom? São exemplo de dois conjuntos disjuntos, tá bom? Tá aqui, ó, o A tem elementos aqui, o B tem elementos aqui, né, de forma gráfica aqui, nenhum elemento do A pertence ao conjunto B, então a interseção B é igual a vazio, tá vendo? Aqui outro exemplo, ó, 1, 2, 3 e o outro, 4 e 5, são disjuntos, por quê? Porque a interseção de A com B é igual a vazia. Bom, nós vamos dar continuidade no estudo sobre operações de conjuntos no próximo vídeo, certo, galera? Então, fico por aqui e fui!